pueden escribir por el bate-papo, porque así creo que acho que fica melhor a comunicação entre vocês e eu. Oi, pessoal, me escutam? Sim, na escuta. Ah, perfeito. Então, vamos a começar agora. Eu acho que é a última live de este trimestre que vamos a fazer dedicado a solução de exercícios que emplean a transformada de Laplace para achar a, a equação característica da corrente ou tensão para um determinado elemento. Eu prefiro que se podem desligar o microfone para que fique melhor a conferência, porque eu escuto muito barulho eh, por, por causa do microfone conectado. Obrigado, Fabiano. Eh, Ubihara, pode desligar sua microfone? Então, vou compartilhar a tela do meu computador. Se vocês não olham a tela, por favor, podem falar para mim por el bate-papo. Boa noite, Fernando. Bem-vindo. Então, o que eu falei anteriormente é que hoje a gente vai a fazer, eu acho que é a última live, e vamos a fazer exercícios sobre os métodos, dos não métodos térmicos, métodos gerais para resolver exercícios através de a transformada de Laplace que já vocês estudaram na semana 5 e na semana 6. Na semana 6 foi mais prática, porque já você tem exemplos práticos de como usar os métodos gerais para resolver determinar a magnitude, as grandezas de tensão e corrente dos elementos. Então, como a gente fez as semanas anteriores, vamos a fazer brevemente, hoje sim, vamos a fazer brevemente um resumo do conteúdo teórico mais importante da semana 5 e 6, e então vamos a passar depois para a solução dos exercícios através da transformada de Laplace e do tipo RLC. Me escuta bem? Vocês estão olhando bom a tela do meu computador? Perfeito. Então, continuamos. Bom, solamente lembrar de a semana 5 e 6, o importante que é a transformada de Laplace para obter a equação que caracterizam as grandezas elétricas para determinados elementos. Já você, na semana 4, conhecem a metodologia através das equações diferenciais para obter uma solução no domínio do tempo. Mas agora, com a transformada de Laplace, você pode aplicar as leis de elétricas, de Kirchhoff, da tensão, da corrente também, no domínio da frequência, para obter essas soluções em esse domínio. Depois, através de uma antitransformada, você então pode obter a
misma solução de essas grandezas elétricas, essas equações, em domínio do tempo. Agora bem, quando é melhor aplicar Laplace e quando é melhor aplicar equações diferenciais? Bom, isso depende muito da complexidade do exercício, a complexidade do sistema. E por isso é bom conhecer os dois métodos para poder resolver de acordo à complexidade do exercício. Então, somente lembrar, eu não vou falar sobre isso, mas somente lembrar que vocês têm um número determinado de transformadas básicas de acordo a funções características que já vocês conhecem de matemática, o cálculo 1, cálculo 2. Então, o importante que quando você vai a resolver esse tipo de exercício, para que você possa fazer o mais rápido possível, é que você tenha um mínimo de conhecimento sobre qual é esse tipo de função e qual é a transformada desses tipos de funções. Então, a partir disso, você pode fazer o exercício mais rápido para obter a solução possível. Eu não vou falar sobre isso porque já nas aulas já o professor falou sobre esse transformador. Também no texto base você tem demonstrações de todas essas transformadas, de todas essas propriedades que você pode aplicar para cada uma das funções. Então, propriedades. Ao igual que com respeito a funções que você tem que conhecer qual é a transformada deles, é bom, muito bom, se você conhece as características, como você pode aplicar as propriedades dessas funções. Então, solamente lembrar que essa característica é muito importante quando já você tem sistemas com elementos armazenadores de energia, de mais de dois elementos ou mais de um elemento armazenador de energia, já é bem prático aplicar o que é as derivadas, o que é as funções de integração e tudo isso. Deixa eu olhar se tem algum mensagem. Tá bom, vamos continuar. Então, agora somente lembrar os principais elementos, o resistor, indutor e capacitor, como ele, qual é o seu comportamento em o domínio da frequência, para assim ganhar tempo quando a gente tem que fazer o análise do circuito antes de começar o exercício. Então, o resistor é bem simples. Você, como pode olhar, é o mesmo. Você tem a característica, o resistor, o domínio do tempo, é o mesmo no domínio da frequência. Então, com respeito ao capacitor, se tem uma variação. Por exemplo, como você pode olhar, a característica, a impedância no domínio da frequência, tem esse jeito da cá. Então, isso é importante de respeitar quando você vai a colocar o novo valor de impedância no domínio de frequência. Um jeito que é muito comum fazer é, por exemplo, os valores da capacitância normalmente são muito baixos, muito pequenos. Então, como são muito pequenos, em ordem de a menos microfarádio, nanofarádio, então, isso o valor normalmente é colocado no numerador por causa da potência negativa que tem o valor da capacitância. Então, é importante, e isto sim quero lembrar, porque quando você tem condições iniciais para tanto o capacitor como o indutor, você tem que calcular essas condições iniciais. E essas condições iniciais
tem uma influência diretamente em uma fonte de tensão ou corrente de acordo à conexão que tem. Por exemplo, se você tem uns capacitores conectados no paralelo, então o circuito equivalente para essa fonte inicial essa fonte que você tem que colocar é uma fonte de corrente, mas é uma fonte de corrente dependente de tensão. E que tensão é? Bom, é a tensão que você tem em condições iniciais para um circuito que estava em estado estável. Então, se você tem um circuito com condensadores, com capacitores de tipo série, então você coloca uma fonte de tensão que é dependente de tensão, como eu falei, a tensão inicial para o circuito em estado estável. E isso é muito similar para o indutor. No entanto, a característica do indutor tem é um pouco contrário com respeito à ubicação a fonte. Por exemplo, agora vou falar da dependência da corrente, mas somente lembrar isso nesta slide acá, que a característica de impedância ou indutor no domínio da frequência é a multiplicação de S e a indutância do indutor. Então, quando você tem o exercício onde os indutores ficam em série, um circuito tipo série, então é preciso colocar uma fonte de tensão, mas essa fonte de tensão é dependente de corrente. Que corrente? A corrente inicial que tem o indutor em estado estável no circuito antes de fazer uma abertura de uma chave ou fechar uma chave determinada. Mas quando você tem esse indutor em um circuito paralelo, então você tem que colocar essa fonte de corrente dependente de corrente. Importante, olhem como, nesse caso acá, já você coloca I0 em el domínio da frequência. Se já está em domínio da frequência, tem que ser desse jeito daqui. Então, alguma dúvida com respeito aos conteúdos que já você olharam nas aulas? Para se não tem dúvidas, então começamos com os exercícios. Tá bom, vou continuar então. Uma pergunta. Se vocês podem, depois, ao final de aula, colocar a turma de questão, porque a professora facilitadora Adriana falou para mim que ela falou para a sua turma que pode participar da live de hoje. Então, ela falou para mim se existe alguma da turma, para depois eu falar para ela a participação de vocês. Então, vamos a fazer os exercícios. Então. Bem, o exercício que eu vou apresentar é do capítulo 3, a página 368, que é um exercício que precisa o cálculo de a equação da tensão por exemplo, do resistor de dosão é o que está pedindo, é o que está solicitando o exercício, mas não especifica qual é o método que você pode usar para isso. E nesse caso daqui, por a estrutura que tem o circuito, por as características das fontes que tem o circuito, eu selecionei o método dos nós por questão de facilidade para que a solução seja o mais rápido possível. Eu vou falar sobre esse método, ou o desenvolvimento desse método para esse exercício, mas também eu vou falar para que vocês depois, se vocês querem fazer em locais,
possam fazer através de outras vias de solução, outras alternativas de solução. Somente vou falar essas dicas para que você possam fazer essas outras alternativas de solução. Então, primeiramente, o que o exercício fala é que o importante é isso. Não tem nenhuma energia armazenada nos os elementos armazenadores de energia. Isso significa que as condições iniciais deles são zeros. Esse é um dado muito importante porque é o que vai definir o comportamento desses elementos em uma condição, em uma estrutura ou outra. Por exemplo, como você pode olhar, se tem condições iniciais, tem que selecionar uma estrutura ou outra se o circuito está em série e se é a estrutura que você tem que colocar. Se é paralelo e se é a outra. Mas, como falam, tanto faz para o indutor como para capacitor, os dois elementos não têm energia armazenada. Portanto, não tem fontes de tensão ou corrente, como você prefere colocar, não tem. Mas esse é um exercício que tem uma fonte de corrente independente e uma fonte de tensão independente também. Por esse motivo, e a distribuição que tem 4 nodos, eu preferi o método dos nó por o seguinte motivo. Por exemplo, se eu coloco o nó de referência neste ponto de cá, você pode ter as tensões de os nó neste nodo, esse outro e este outro. Mas se você tem essa estrutura, você já conhece a tensão de um nodo com respeito ao nodo de referência. E já você conhece também a corrente que está entrando a um nó de referência, a um nó que facilita o valor de equações características que você tem que ter para achar as magnitudes que estão solicitando. Também, outro motivo de por que selecionar o método dos nó é porque já estão solicitando o valor de atenção. Se já estão solicitando o valor de atenção e o método dos nó, já você pode obter os valores de atenções para cada um dos nó. E se esse nó, esse de acá, é com respeito a tensão que está falando do exercício, que é preciso calcular, é mais simples então. Já você, com o resultado de atenção de dos nó para esse circuito, já você tem então o valor da equação, toda a equação característica dessa magnitude. Então, vamos lá. Como você pode olhar, o circuito foi transformado para o domínio de Laplace e a transformação que foi pronta, foi feita, é a seguinte. Por exemplo, o resistor é o mesmo que o domínio do tempo, mas as fontes de tensão e as fontes de correntes, elas se mudam com respeito ao domínio de Laplace. Já, por exemplo, na fonte de corrente, tem esse jeito de cá, quando você coloca no domínio de Laplace, mas a fonte de tensão tem esse outro jeito de cá. O sentido da corrente, das tensões, do sinal da fonte de tensão é o mesmo. Se é o mesmo que o domínio do tempo. Então, com respeito ao indutor e ao capacitor, já você pode olhar nessa parte da cá da figura como a indutância que você vai colocar em o indutor, como somente se tem Henry, a indutância equivalente ao domínio do tempo somente é S. Mas o capacitor, como você tem 0,5 farads, então a capacidade, a admitância, a capacidade, a impedância capacitiva que você vai colocar é 2 dividido por S.
Já uma vez que está desse jeito, então a gente pode escrever as equações para cada um dos nós. Agora bem, é importante analisar o seguinte: esse foi o jeito que eu selecionei os não para esse circuito, mas também você pode selecionar de outro jeito para aplicar o que você conhece como super não. Por exemplo, eu selecionei esse nodo de referência, mas se eu fizera o nó 2 como nó de referência e esse nó de referência fora 2, é decir, invertir o nó, então você bater entre o nó 3 e o nó 2 essa fonte de tensão. E como você tem essa fonte de tensão, você pode criar um supernó entre esses dois nó. Isso é uma alternativa possível diferente à que eu vou apresentar agora. Mas é uma alternativa possível que depois, ao final do exercício, também vou falar um pouco mais para que você possa olhar que as equações características que você vai ter para esse caso é similar, é o mesmo número de equações características que você vai usar para o caso que eu vou apresentar agora. Alguma dúvida? Tá bom. Vamos um tempo. Então, de acordo ao jeito que eu coloquei os nó, as equações características para cada um deles, as equações dos nó, são essas que você pode olhar. Agora, bom, por exemplo, o nó 1, você tem a fonte de corrente que está entrando ao nó 1. Como a fonte de corrente está entrando ao nó 1, e nesse caso daqui, neste exercício, eu coloquei como o sentido negativo, o sentido inverso, é se está entrando. Como está entrando, eu coloco negativo. Ya en las lives pasadas, en las lives anteriores, eu falei dois exercícios que eu fiz de um jeito diferente com respeito ao sentido da corrente e ficou demonstrado como é possível fazer nesses dois sentidos, mas o mais importante de tudo isso é que você, todo o exercício, se você resolve, ou, por exemplo, se você fixa que a corrente está entrando a nó e é negativa para esse caso, então, em todo o exercício, essa vai ser sua referência de os sentidos da corrente. Não pode, por exemplo, colocar que a corrente está entrando e é negativa e o nó 3, se a corrente está entrando, vai ficar positiva. Isso não pode acontecer. Você sempre tem que respeitar o sentido de referência que já coloquem desde o primeiro momento que você faz a primeira equação. Então, falado isto, então vamos falar sobre as equações. Por exemplo, em nó 1, você tem a corrente entrando ao nó 1, tem a corrente que atravessa o resistor de 4 ohm e tem a corrente que atravessa o indutor. Como você pode olhar, em nosso caso daqui, eu selecionei que a corrente que atravessa o resistor de 4 ohm está saindo do nó 1. Por isso, eu coloco positivo, e então a referência é a tensão do nó 1 menos. Desculpen, esse elemento de acá é a corrente que atravessa o indutor. Esse elemento, o segundo elemento, esse termo, é essa corrente que está por acá e que também está saindo do nó 1. Então, essa corrente está saindo do nó 1 e por isso é que você tem a tensão do nó 1 subtraindo a tensão do nó 2 e tudo isso está dividido por a impedância indutiva que tem o indutor. E nesse caso fica somente
de um jeito similar, você tem a corrente que se atravessa o resistor de 4 ohms. Mas, como você pode olhar, aqui você tem a tensão do nó 1 subtraindo, seria a tensão do nó 3, mas como a tensão do nó 3 é os 15 dividendo o que vem sendo S, você pode colocar desse jeito daqui. E tudo isso está dividido entre 4. Agora bem, de forma similar, de um jeito similar, você faz para os outros casos. Mas uma análise interessante, que é o que eu falei um pouquinho na slide anterior, é o seguinte: você tem duas equações, o nó 1 e o nó 2, onde já tem somente duas variáveis. E essas duas variáveis repetem em essas equações. Portanto, a equação que você escreve para o nó 3 não tem que usar, porque já pode fazer um sistema de equações através dessas duas equações, porque já você colocou, de acordo à referência de cada um dos nó, você colocou que o nó 3, como fica com uma fonte de tensão, isso reduz isso tira uma variável desconhecida da equação e já fica com uma equação com duas equações, com duas variáveis desconhecidas e já você pode usar para resolver o sistema de equações. Agora bem, também o interessante é o seguinte, por exemplo, a tensão que você quer achar é a tensão do nó 2, que é o que o exercício precisa calcular. O V0, que nesse caso daqui é a tensão que com respeito ao exercício de a gente foi a tensão do nó 2. Agora, bom, já com essas duas equações, você pode transformar um pouco elas e depois pode fazer o sistema de equações. Isso é o que você tem acá. Alguma dúvida até agora? Entrada de tensão. Diferença. Não entendi sua pergunta. Você pode ser mais específico para, para poder explicar, Rafael? Ou Fernando? Fernando. Pode ligar o microfone se deseja. Bom, o que eu vou falar, vou explicar novamente o sentido da corrente com respeito à sua pergunta. Por se é dúvida de alguém mais, o que eu falei é o seguinte: por exemplo, os sentidos das correntes, se está entrando ou saindo, isso você pode fichar. Nas aulas, nas videoaulas, você tem uma referência que pode usar. Mas o que eu demonstrei nas aulas, nas slides anteriores, é o seguinte: por exemplo, se você tem nesse caso acá, eu fiquei com a referência, se a corrente está entrando a nó, então a corrente é negativa. Agora, se a corrente está saindo, a corrente fica positiva. E é o que você pode olhar no sinal de cada um desses termos, de cada um desses elementos. Agora, bom, por exemplo, vamos a olhar o nó 2. Se a corrente está saindo do nó 1 e está entrando no nó 2, então a corrente que atravessa o indutor, a gente fixou como, colocou como a tensão do nó 1 menos a tensão do nó 2
e tudo isso dividido entre S. Agora bem, quando você escreve a equação do nó 2, se você olha, nesse caso daqui, você tem V2 menos V1. Como está invertido, se você faz um fator comum negativo, você vai ter que esse mesmo termo, mas vai ficar negativo delante, acima de esse termo, desse elemento. Então, no resumo, se você escreve as equações desse jeito, respeitando esses sentidos e por exemplo, é bem simples, é bem rápido. Se você faz a equação do nó 2, tendo em conta sempre, e o nó 3, tendo em conta sempre que é a subtração de atenção desse nodo menos o anterior, você sempre vai respeitar a primeira equação em que você faz. Se você faz essa equação, isso é o que vai ser de referência para tudo as seguintes equações. Como você pode olhar, esse termo de acá, de o nó 1, de equação do nó 1, é invertido com respeito ao terceiro termo de a equação do nó 3. Por isso, essas duas correntes, já como você colocou desse jeito daqui, em cada um dos casos, já estão complementadas, já estão de acordo às referências que ficou no primeiro momento. Se você não entendeu, pode. Ah, tá bom. Perfeito, Fernando. Então, vamos continuar. Agora, bom, como eu falei, como já de o jeito que eu coloquei os nó, uma das tensões de um nó é conhecida, que é a tensão do nó 3. Isso faz que uma variável de equações, tanto a equação do nó 1 como a equação do nó 2, seja conhecida. E então, as equações fiquem somente com duas variáveis desconhecidas. Por esse motivo, somente usando essas duas equações, já a gente pode desenvolver o sistema de equações para obter o resultado que nos interessa. Por exemplo, qual é o resultado que nos interessa? O comportamento que vai ter a tensão do nó 2, porque tem coincidência com a tensão que está solicitando o exercício para obter. Então, você também depois, se você deseja, pode desenvolver a equação do nó 3, porque já vai ter os valores dos termos das variáveis de atenção do nó 1 e atenção do nó 2. Mas esse termo de cá, esse elemento de cá, é a corrente que está circulando por la fonte de tensão do nó 3. Por isso é o que eu coloquei desse jeito. E como você pode olhar, como o sentido de a sinal fica positiva acima dessa fonte, o sentido dessa corrente vai ser entrando no nodo 3. E por isso eu coloquei negativa nesse caso daqui. Então, como você pode olhar, aqui está feito o desenvolvimento de cada uma das equações para os nó. Na primeira equação, no 1, eu fiz a multiplicação de toda a equação por 4s. Isso, você tem essa equação de cá e substituindo, despejando, você vai ter essa equação definidas de acordo às variáveis da tensão do nó 1 e a tensão do nó 2. Então, com respeito à equação do nó 2, eu fiz a multiplicação por 2s. Uma dica é a seguinte: sempre é muito simples, a equação fica muito simples quando você faz a multiplicação de toda a equação por a multiplicação de cada um dos denominadores que você tem em os elementos da equação. Por exemplo, nesse caso acá, o denominador ES é 4, então, e nesse termo acá é comum com o primeiro termo. Por isso, o valor de multiplicação de toda a equação fica a multiplicação dos denominadores de cada um dos termos. Então, para a segunda equação,
também a gente fez o mesmo, e o desenvolvimento dessa equação fica desse jeito daqui. Então, quando já você tem essas duas equações, então você pode fazer o sistema de equação. Somente especificar isso daqui é 15S. 15S. Fica similar ao 5 que eu faço com a S que eu faço, mas é 15S. Então, quando já você tem esse sistema de equações, duas equações com duas variáveis, somente fica desenvolver, já você pode aplicar um método, já seja Kramer, já seja por substituição, despejar uma variável e substituir na outra equação, você pode fazer o que mais goste. Mas quando já tem esse jeito, então o resultado para cada uma das tensões é que você pode olhar nesse caso do cá. Por exemplo, para a tensão do nó 2, ficou somente com 3 termos em o denominador, mas a tensão do nó 1 ficou com 4 termos em denominador. Mas como o que interessa é a tensão do nó 2, essa equação da K, esse valor dessa tensão, a gente, o que vai fazer é o que já vocês deverão estudar em aula, eu acho que foi na aula 20, 21 ou 22, que é a metodologia para fazer por frações o desenvolvimento da transformada de Laplace. Por exemplo, essa é uma metodologia simples e fácil para desenvolver e obter os termos por separado que tem essa equação. Por exemplo, nesse caso, você tem todo um termo, mas é melhor você ter termos por separado, elementos por separados, para que depois você possa aplicar a antitransformada que já vocês estudaram, que já vocês olharam nas tabelas acima, para que depois que é aplicada a antitransformada, então obter a equação no domínio do tempo para a tensão do nó 2. Então, vou explicar brevemente como é que é feito a metodologia com as frações. Por exemplo, você tem esse jeito daqui. Tem o lado esquerdo ou lado direito, que aqui eu troquei para que fique mais simples depois o desenvolvimento dos passos de abaixo. Então, o primeiro que você tem que fazer, por exemplo, se vai a obter o termo K1, você tem que multiplicar todos os termos, lado direito e lado esquerdo, por o denominador desse termo. E depois que você faz a multiplicação de esse denominador, você faz a substituição de a variável S por o valor de o que é o polo desse denominador. Por exemplo, se você tem S somente para o primeiro elemento, a substituição é S igual a zero. E a multiplicação, quando você faz, você vai a simplificar no lado direito com respeito a onde aparece esse termo. Por exemplo, no lado esquerdo, S se vai simplificar e vai ficar sozinho a variável K1, mas K2 e K3 vão ficar com S. Mas como você faz a substituição por zero, então esses elementos da K são eliminados. Também você fica com, nesse caso acá, essa S é tirada porque é multiplicada no lado direito por essa S da cá. Então, quando você faz a substituição por zero, você vai ter que nesse termo da cá, você vai ter somente 2. E outro término que continua, vai ficar somente 3. O elemento de 15S quadrada e 60S sozinho,
esos dos elementos también van a ser tirados, porque como está multiplicado por S y S es 0, entonces va a tirar. E somente vai ficar o termo independente, 54, que vai estar dividido por cada um dos elementos que ficaram sozinhos no denominador. Então, como você pode olhar, você obtém o resultado final para o primeiro término K1. Então, com respeito a K2 e K3, você faz o mesmo. Você tem que fazer, não coloquei acá essas equações, mas é o mesmo. Você tem que fazer a multiplicação, por exemplo, para cada dois, de tanto os elementos do lado esquerdo por S mais 2, S sumado 2. E o lado direito também S2. E depois tem que fazer a substituição, e é o importante que você tem que lembrar sempre, é que a substituição que você faz é menos 2, porque é o polo, a raiz que vai ter esse elemento de acá. Se você faz o seguinte, S mais 2 é igual a 0, quando você faz o a substituição ou despeje dessa equação, você tem que S é igual a menos 2. E esse é o valor que você tem que substituir para cada um dos elementos. Então, com respeito a K3, é o mesmo, mas é somente utilizar a multiplicação do denominador do elemento K3. Alguma dúvida até agora? Tá bom, vou continuar. Então, já feito isso, então você tem o seguinte: tem o elemento que você precisa para depois aplicar a trim transformada. Já você tem a equação de atenção do nodo 2 desse jeito daqui. Então, somente fica aplicar antitransformada para obter a equação do domínio do tempo. Essa é somente como tem o termo separado e tem os elementos separados, já somente fica aplicar a antitransformada para cada um dos termos e você obtém essa equação no domínio do tempo. Normalmente é bom que você lembrem colocar sempre esse elemento de acá, que é para que fique no domínio do tempo, que é o que caracteriza uma equação a partir de t maior que 0. Então, essa foi a solução para este exercício de acá, que você pode usar outras alternativas, pode aplicar o método das malhas, pode aplicar Thevenin, pode aplicar simplificação de circuito, pode fazer de muitos jeitos, mas sempre é bom que você analise o exercício ao início, porque isso vai facilitar o tempo, vai a ficar mais rápido o tempo que tem que usar para desenvolver o exercício. A outra alternativa que eu falava, usando também o método nó, é o seguinte: o que eu falei anteriormente, se o nó é referência, você coloca, nesse caso daqui, onde está agora a tensão do nó 2 e a tensão do nó 2, nesse caso acá, é decir, intercambiar este ramo de acá, então você vai ter entre esses dois nó essa fonte de tensão. E essa fonte de tensão você pode aplicar supernó. Que supernó não é mais que juntar, olhem bom, juntar o nó que fiquem entre os terminais da fonte de tensão em um só. E então você pode aplicar a lei de Kirchhoff da corrente para esse nó, tendo em conta todas as correntes que entrem a esse nó, menos tirando a corrente da fonte de tensão. Por exemplo, o supernó que ficara entre esses dois pontos da cá, tendo em conta que agora esse nó da cá é a referência, então vai ser a corrente
circula por esse ramo, a corrente que atravessa o resistor de 2 ohms, a corrente que atravessa o capacitor e a corrente que atravessa o resistor de 4 ohms. É decir, 4 correntes. Tem 1, 2, 3 e 4. Ficaria um nó somente com 4 correntes. Mas, nesse caso acá, se você tem um nó com 3 correntes, que são as que a gente fez anteriormente. A equação do nó 1 se fica similar a como a gente fez em primeiro caso. Mas essa equação com respeito ao nó 1, então se fica entre as tensões para cada um dos nós. Essa é uma alternativa possível que você pode aplicar para desenvolver esse caso. Se você prefere usar o método das malhas, então eu falo que é uma dica boa aplicar é o método da supermalha, que é similar ao método do supernó, é com respeito às fontes de corrente para as malhas. Já se você pode fazer de dois jeitos, por supermalha, ou ubicar que essa fonte de corrente seja a corrente de uma malha, e já você conhece essa corrente. Ou o método da supermalha, que o que faz é juntar dois laços que você pode aplicar ao circuito. Por exemplo, um laço pode ser esse daqui, e outro laço que você pode ter é esse daqui. Tudo o borde externo ao exercício. Então, o laço resultante ficaria formado por esses elementos que estou selecionando agora. O resistor de 2 ohms, o indutor, o resistor de 4 ohms e a fonte de tensão de 15S. Essas são outras alternativas possíveis para cada um de los métodos que você prefere aplicar. Agora, bom, vamos a fazer o último exercício. Alguma dúvida com respeito a esse? Tá bom, vou continuar então. Você pode escrever dúvidas acá, que depois eu olho ao final da live, eu falo para você também. Então, o próximo exercício, já você tem chaves, tem igual indutor, resistor, tem dois resistores, tem uma fonte de tensão independente, e o que está precisando calcular, desculpe, e o que está precisando calcular é a corrente que circula através do indutor de 5 Hz. E precisa determinar a equação que caracteriza essa corrente para um tempo maior que 0. Então, primeiramente, vamos analisar o circuito. É importante. E eles falam que seja resolvido por o método de Chevy. Então, vamos ao seguinte. Esse é o circuito. Como você pode olhar, as chaves fecham quando o tempo é igual a 0. O que significa isso? Isso é para que você conheça que os elementos armazenadores de energia, capacitor e indutor, não têm energia armazenada. E se não tem energia armazenada, então as condições iniciais deles são zeros. E como são zeros, o circuito equivalente que você vai obter para cada um deles é somente o capacitor no domínio da frequência. Não tem fontes colocadas nem em série nem em paralelo. E o indutor é similar com respeito ao capacitor, somente ficaria ele sozinho, não tem fonte de tensão, corrente nem série nem paralela. Então, como você pode olhar nesse caso acá, aqui está feito as impedâncias indutivas, capacitivas para cada um deles no domínio da frequência. Você também tem nessa parte de cá a fonte de tensão no domínio da frequência. E que você precisa calcular a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, o resistor de Thevenin, mas como você está usando
indutores, capacitores, é bom falar sobre a impedância de Thevenin. E a impedância de que a gente vai fazer vai ser entre os pontos, entre os nó A e B. Por quê? Porque você precisa calcular a corrente por indutor de 5 ohm. Por esse jeito, então você vai fazer o seguinte, como precisa calcular a tensão de Thevenin, a impedância de Thevenin, vai tirar essa parte do circuito e somente vai ficar com o lado esquerdo. Ficar com esse lado esquerdo. Então, esse é o circuito equivalente no domínio do tempo. Mas, o que eu estava falando, como você precisa calcular essa corrente através do método Thevenin, você vai tirar o indutor que fica entre os terminais A e B, para que o circuito fique desse jeito daqui. Como já você pode olhar, aqui já estão cada uma das impedâncias, nesse caso do capacitor, em o domínio da frequência, igual que a fonte de tensão. Agora, bom, como você olha nesse circuito de acá, está preparado para que você possa calcular a tensão de Thevenin. Como você olha aqui, esta resistência, esse resistor, por ele, no va a circular, no va a atravesar nenhuma corrente. ¿Por quê? Porque o circuito está aberto. Os terminales A e B estão abertos. Portanto, não circula corrente. E a tensão de Thevenin vai fazer igual, vai ser igual que a tensão ao capacitor. É importante que vocês entendam isso. Como não tem circulação de corrente, como não atravessa a corrente o resistor de 6500 ohm, porque o circuito está aberto nesse caso de acá, esse resistor não é de importância para o valor de tensão de Thevenin. Por isso que a tensão de Thevenin fica igual à tensão do condensador. Agora bem, com respeito à impedância de Thevenin, desculpem, aqui eu coloquei R, mas é certo, é impedância. A impedância de Thevenin, nesse caso, você tem que a fonte de tensão transformar para um cortocircuito, um circuito fechado, e então você vai a fazer que esse terminal do resistor de 2500 junte com o nodo, pode juntar com o nó do capacitor e fique em paralelo. Então, como você pode olhar, com respeito ao circuito para o cálculo da tensão de Thevenin, você pode aplicar uma dos métodos que você olharam nas primeiras aulas, e é o divisor de tensão. Como você pode olhar acá, o divisor de tensão feito, tendo em conta o que eu falei, que a tensão de Thevenin é igual à tensão do capacitor. Tendo em conta isso, porque por o resistor de 6500 não tem corrente, então você pode aplicar esse divisor de tensão tendo em conta esses dois elementos acá. E você pode olhar o seguinte, é a tensão da fonte, como você olha acá, tensão da fonte, multiplica a impedância do capacitor, que é o elemento, a tensão do elemento que você quer calcular, e tudo isso está dividido por a somatória de as impedâncias de cada um dos elementos. Então, a tensão de Thevenin fica desse jeito daqui, quando já você faz todo o desenvolvimento dessa parte da equação, fica desse jeito. Com respeito à impedância de Thevenin, você tem o seguinte, tem o paralelo desses dois elementos, e depois esses dois elementos ficam em série com o resistor de 7500. Então, como você pode olhar nesse caso acá, o que está colocado aqui é a somatória do resistor que está em série com o paralelo de o resistor de 2500 e o capacitor.
aqui está pronto, está feito esse desenvolvimento, como você pode fazer, e a equação final da impedância Thevenin é isso daqui. Agora bem, como você olhou, a gente tirou o indutor, mas quando já você tem a tensão de Thevenin e tem a impedância de Thevenin, então você pode colocar um circuito em série com esses elementos. Então, quando já você tem isso, somente é aplicar a segunda lei de Kirchhoff para obter a corrente através do indutor. E com essa corrente, como você pode olhar, aqui está escrito o valor de, de essa segunda lei de Kirchhoff, como a corrente atravessa a impedância de Thevenin atravessa o indutor, como ficam em série, a somatória desses dois valores. E quando você faz o desenvolvimento da equação, você obtém o seguinte: a tensão de Thevenin, o que você calculou nesse caso acá. E com respeito à impedância de Thevenin, é o que você tem nesse jeito acá, que está sumado, tem a somatória com a impedância do indutor. Então, quando você desenvolve essa equação, você tem o seguinte: tem o 5.000, tudo isso dividindo entre S mais 1.000, tudo ao quadrado. É importante e é interessante outro jeito de fazer a metodologia de antitransformada através de afrações de um método de hecho de a corrente. Então, agora bem, quando já você tem esse jeito daqui, tem o seguinte: están separados en los elementos con respecto a cada uno de esos elementos de K1, K2 y K3. Voy a explicar solamente este paso de acá porque es interesante. En el caso anterior, você não ficou com um elemento quadrático, mas quando você tem um elemento quadrático, é preciso fazer a derivada da expressão de tudo, o lado direito ou lado esquerdo, para obter os valores de K1, K2 e K3. Mas, somente especificar, e é importante isso, quando você aplica a derivada, somente quando tem elementos quadráticos e tem que aplicar em todos os elementos depois de el maior termo quadrático que tenha. Por exemplo, esse é o termo quadrático. Depois de que você faz o desenvolvimento para calcular K2, então o próximo termo que você tem que calcular, que você precisa calcular, você já nesse momento tem que aplicar a derivada da expressão. Mas primeiramente, você tem que fazer o que eu falei anteriormente. Por exemplo, em K1, você faz a multiplicação de tudo, tanto o lado esquerdo como o lado direito, por S. Quando você faz a multiplicação por S, os termos são eliminados, esse daqui, mas esses termos daqui se ficam com S, e como ficam com S, as substituições que você tem que fazer é zero, porque o termo esse daqui é sozinho. Então, o termo K2, K3 para o primeiro caso, fica somente K1. K1 igual a 5.000 dividido entre S mais 1.000. Mas como S é zero, fica somente 1.000 ao quadrado. E quando você tem 1.000 ao quadrado, você tem isso. Tem 5.000 entre 1.000 10 ao cubo, e cubo por quadrado fica 6. E você tem esse termo daqui, 5 por 10 ao menos 3. Então, com respeito ao segundo termo, você multiplica todas
todo el lado derecho, el lado izquierdo, por e se tem denominador S mais 1000, tudo isso ao quadrado. E então, depois que você faz essa multiplicação, você faz a substituição de S igual a menos 1000. Menos 1000. Quando você faz essa substituição, então você vai ter que esse termo da cá é eliminado, o termo K3 também é eliminado, o termo K1 também é eliminado, solamente fica K2 igual a 5.000 dividido S. Pero, mais, como S é menos 1000, fica aí 5.000 entre menos 1000. E é o que você pode ter acá. Agora, bom, eu coloquei menos 5 e também coloquei menos 5.000 por 10 a menos 3. Porque, como você está olhando, tem um padrão. E como tem um padrão, isso fica melhor para depois, na equação final, que fique tudo em uma unidade de medida unificada. Agora, bom, para o terceiro termo, o termo K3, como você faz? Você tem que também multiplicar tanto o lado direito e esquerdo como o lado direito, mas o denominador que usa não vai fazer isso, vai fazer isso daqui. Como você tem um termo quadrático, você tem que usar o maior termo quadrático que é repetido. Então, esse é o termo quadrático que você usa. Quando você faz a multiplicação por cada um dos termos, por exemplo, quando multiplica S mais 1000 ao quadrado, por esse termo acá, vai ficar K3 por S mais 1000. E em este caso acá, se fica K1 por S mais 1000 ao quadrado, tudo isso entre S. Mas, como você depois tem que fazer a substituição por S igual a menos 1000, então o termo para esse caso daqui, e desculpe, a substituição ela hace depois da derivada. Já você faz a multiplicação de todos os lados por o denominador do maior termo quadrático, e depois que você faz cada um dessa multiplicação, então você aplica a derivada. Por exemplo, você vai ter que, nesse caso daqui, você vai ter 5.000 entre S, mais, porque é o termo de S mais 1000 ao quadrado, é tirado por a multiplicação de esse término. Mas, quando aplica a derivada, você vai ter um termo possível em K1 e um termo possível em K2. Mas, quando faz a substituição, então você vai ter que é eliminado o termo K2 e K1 e somente vai ficar sozinho K3, porque a derivada do termo K2, que é que fica sozinho antes de aplicar a derivada de uma constante é zero. Então, por isso é eliminado K2. E K1 é eliminado por a substituição do valor 1000 em equação. Então, esse é o jeito para fazer. No texto base está bem explicado tudo isso que eu falei. Eu acho que na folha 350 e tanto, agora não lembro bom. É 350 e tanto. Então, deixa eu ver. Não é aqui. 350 e tanto. Então, já quando você tem esse jeito tem para cada um dos K o valor aplicado em transformada para cada um dos termos é que você tem essa equação. Importante. Olhem cá. Como você tem esse termo é similar ao exercício anterior. Esse daqui também é similar ao exercício anterior. Mas esse aqui, como está quadrático, tem o quadrado em o denominador, e que aparece a variável t
multiplicando a todo o elemento correspondente à antitransformada para a antitransformada de esse termo de cá. E por isso que fica como T. Então, para que seja mais simples, fique melhor quando você vai escrever a equação, eu preferi usar o termo de menos 5.000 por 10 a menos 3, porque depois o fator comum é 10 a menos 3. E como 10 a menos 3 é o mesmo que 1.000, então você tem toda essa expressão para miliampere. Então, senhores, isso é o exercício que eu trouxe para vocês com respeito a análise da transformada de Laplace para Chevening, métodos no, também falei como alternativas possíveis para métodos no, como podem fazer também através do método das malhas, mas sempre, o importante é olhar o circuito, olhar o exercício, estudar quais são as fontes que eu tenho, se é corrente, se é tensão, qual é a estrutura dos nós que eu tenho. Se eu tenho muitos nó, fica melhor por as malhas. Se eu tenho poucos nó, mas é uma estrutura simples, que você conhece, pode aplicar o método dos nós. Chevening é sempre uma alternativa possível, muito simples, para quando tem circuitos desse jeito, circuitos simples, de somente dois laços, dois recorridos. Então, vamos por as dúvidas. Hoje. Sim, Fabiano. Se a fonte. Eu acho que você está falando desse exercício da cá. Do exercício agora, vou ir falando sobre cada uma das perguntas que você vai fazer. Você pode desligar o microfone um momento para confirmar a pergunta que eu vou fazer para você. Sim, se você está falando desse exercício. Oi? Isso, foi esse exercício mesmo, foi esse mesmo. Eu achei ele incrível, né? Porque no final simplificou a uma fonte com resistência interna, né? Desculpa, Fabiano, realmente não escutei nada. Nada. É melhor escrever, porque não escutei nada. Eu tenho muita interferência. Eu moro perto de uma avenida, então é complicado escutar bom por acá. Não, mas tranquilo, é porque eu tô com o celular. Tá me ouvindo agora? Não. Pode separar um pouco do microfone? Pode falar? Fabiano? Ah, já entendi, que está com o celular. Sim, por isso acho que fica ruim a comunicação. Então, bom, o que eu falei, se a fonte tiver resistência interna, então ficaria em série com o resistor? Sim, ficaria em série com o resistor. Normalmente, sempre, quando você tem já um exercício desse jeito da cá, se já tem um elemento em série, pode colocar em série também a resistência interna. Mas se tem o paralelo, o sistema, então tem que ser a transformação da fonte para que fique o equivalente dela para o circuito no paralelo. Mas sim, é como você fala.
Fernando, tive problema com a conexão. Sim, Fabiano, Laplace é incrível para resolver os exercícios complexos. Primeiramente, o mais útil dele é para complexo, quando tem sistemas de muitos laços, de muitos nó, é bem bom. Também pode fazer isso. Também, Fernando, pode fazer toda a equação diferencial ou ter essa equação diferencial e depois aplicar Laplace perfeitamente, pode fazer. Pode fazer. Eu tenho também por acá que eu vou colocar no fórum da semana 4, mas eu acho que somente os estudantes de minha turma são os que podem olhar o outro exercício, porque aí ficam já. Eu estou passado um pouco de tempo, mas não importa. Por exemplo, esse exercício acá é um exemplo de, não desse conteúdo, esse é o conteúdo de primeira ordem e segunda ordem. É um exercício de segunda ordem que eu fiz para que vocês possam também conhecer passo a passo como é desenvolvido o sistema de equação diferencial para um estado com um interruptor fechado, um interruptor, a chave fechada, a chave aberta, para cada um deles. Se vocês preferem, eu posso enviar também por um e-mail, se não são de minha turma. Mas eu preciso que você deixem, então. Você pode escrever a meu correio, a meu e-mail, por caixa de entrada para enviar. Vamos fazer assim melhor. Tudo o que não seja de minha turma, pode enviar um correio, um e-mail à caixa de entrada e depois eu envio para você. Tá bom? Então, alguma dúvida? Eu acho que tenho muita pessoas que são de outra turma. Meu. Agora vou a colocar o meu pessoal, mas você pode escrever a caixa de entrada. Meu personal é o seguinte. Deixa eu copiar. Esse daí. Então, o exercício eu tenho dividido em duas partes. Aqui tem todo o desenvolvimento do exercício para quando ele fica ou nesse caso acá, um exercício que tem uma chave que está fechada e depois é aberta e é feito todo o análise das condições iniciais para o indutor, as condições iniciais para o capacitor, e essas condições iniciais se têm em conta para depois o cálculo do sistema. Como você pode ver, é um sistema subamortecido, se tem essa equação de cá, e através dessa equação se faz todo o desenvolvimento para obter os valores de cada uma das variáveis desconhecidas dela. Por exemplo, as variáveis, os coeficientes B1 e B2, o B1 se faz fazendo toda a equação igual à condição inicial e a substituição do valor de t por zero. E depois, para o cálculo de B2, se faz através dessa equação, que a demonstração dela está no texto base, na página, na folha 208. E depois é que a gente. É que a gente tem os últimos valores obter os últimos valores
da equação e substitui somente na equação inicial. É isso com respeito a esse exercício. Isso eu falei para a turma minha, que eu iba enviar para eles, mas por questões de tempo ainda não enviei. Mas é tudo, senhores. Alguma dúvida que você quer falar? Alguma coisa que você quer recomendar para próximos encontros? Tá bom, então. E se essa apresentação de hoje eu vou fazer como eu feito nas apresentações passadas, eu vou enviar para o professor ele olha toda a apresentação e quando ele fale para mim que já está pronto, que está feita a aprovação desse slide, eu vou enviar para também toda a turma. Tudo que não é de minha turma, se envia um e-mail para mim, depois eu envio para ele, para vocês, o slide, a apresentação. Tá bom? Obrigado para vocês também. Muito obrigado. Tá bom, Fernando. Obrigado, Lucia. Obrigado a todos. Muito obrigado. Boa noite e bons estudos. Eu acho que a semana que vem tem provas, tem teste já da assinatura, da matéria. Então, qualquer dúvida que você tenha, podem escrever-me a caixa de entrada e eu posso responder dúvidas para você. Não tanto, não tenha mais live programadas, mas somente isso, senhores. Você pode inscrever por caixa de entrada, no fórum, que eu olho todos os dias, normalmente na noite, o fórum para conhecer se você colocaram alguma dúvida. Tá bom. Então, até mais. Tchau, tchau. Bom descanso. Bom fim de semana.